Fala pessoal, beleza? Estudo de possibilidades aqui do dia 27, tá? Gap de alta, né, pessoal, hoje. Retomando um pouco aquilo que a gente havia, né, falado do fechamento do dia anterior, né? Foi uma barra de exaustão, né? E ela havia fechado, né, em uma wedge, né? Tá? Aqui, né? Tinha duas possibilidades de wedge, inclusive, né? Tinha essa dessa mínima com essa mínima e essa outra mínima, né? Que foi um fechamento bem preciso, né? E essa outra aqui que, né, advém aqui do diário, né, pessoal? Que aí tinha. Não, aquela lá acho que é dos 60 minutos. Essa outra movimentação, isso, essa daqui, tá? Aproveitar e a gente já olha aqui os 60 minutos, tá? Pessoal, 60 minutos, né, ainda é mais fácil, né, essa movimentação ir para baixo do que para cima, tá? Isso a gente está falando só de médias móveis, tá, pessoal? Localização do preço. Por que eu falo que é mais fácil dessa movimentação ainda assim ir para baixo do que ir para cima, tá? Porque aqui você teve, né, aquela possibilidade de wedge, tá? E relembrando, né? Aqui no diário, né, pessoal, o que a gente havia dito, né? O preço está afastado das médias, né? Vem falando que ele está afastado das médias desde aqui, né? E aí ele pegou e ainda deu mais uma barra gigantesca de baixa, né? E essa barra aqui, ela é a maior barra, né, de toda essa movimentação, tá? Então, de certa forma, a gente entende essa barra aqui como uma barra de exaustão, né? Ainda temos essa região aqui, né, de 107 mil de possível, né, final de lateralidade, né, que pode ser um alvo ainda, tá? Mas, né, essa barra aqui foi uma barra de exaustão, então a gente pode ter aqui após a exaustão, né, uma boa lateralidade também aqui embaixo, tá? Ainda está afastado das médias, né, tem espaço para o preço subir, porém, né, como a gente viu ali já nos 60 minutos, isso daí ainda é um pouco difícil, né, para o preço realizar essa movimentação de alta. O dia de hoje, pessoal, né, você teve essa primeira barra aqui de alta, né, muito forte, né, 1.160 pontos de uma vez, né. Nos 5 minutos você vê também praticamente uma barra, né. Isso aqui é bem complicado de você entrar, pegar, né, porque aí foge bastante a questão de análise, né, pessoal. É o mercado sendo movimentado para um lado, né. Dá para entrar ali como scalp, entrar com cuidado, né, porque você pode tomar uma violinada, o preço pode virar a qualquer momento, né? Até tinha contexto, né? Afinal de contas, você tinha visto, né, uma barra de exaustão no dia anterior, fechar numa wedge. Eu peço que vocês verifiquem isso daqui, ó. Vocês podem verificar até nos 5 minutos. Vocês vão observar que vários dias vocês vão ter esse fechamento aqui em wedge, tá? Isso aqui é legal vocês observarem nos fechamentos de mercado, ou wedge de baixo ou wedge de alta. E no dia seguinte vocês observem a movimentação, tá, do dia seguinte, do que acontece. Tá? E depois vocês, né, falam o que deu. Aquela movimentação de alta, né, pessoal, como foi falado, em 5 minutos ele já pagou os 1.000 pontos. Né? Não tinha muita coisa aqui que fazer, por exemplo, só nessa barra. Né? Foi uma barra, né, brutal. Né? Colocar stop. Né? Aqui eu não fiz nada não. Tá? Espero o mercado se acalmar para poder fazer alguma coisa. Aqui tinha VWAP, tá, pessoal, do dia anterior. Né? Às vezes eu falo para vocês que em determinados cenários, né, ela acaba fazendo algum tipo de pressão, né? E aqui você tinha, né, a VWAP do dia anterior. E além da VWAP do dia anterior, né, você pensando na retração, né? Você viu que estava subindo, certo? E você tinha toda uma perna de baixo, então você vai traçar, né, Fibonacci daqui até aqui, para pensar nisso daqui como níveis de correção, tá? Ele veio até o 61.8, né? E aqui na região do 61.8 ele travou, né, pessoal? Teve dificuldade para passar, tá? Fecha aqui, mas a barra seguinte, ó, volta 800 pontos, a próxima barra, né, acaba voltando 700 pontos, tá? E aqui, né, olha a forma que tá a MM20, né? Virou uma lateralidade, né, em cima das médias. Você tem a 9 flat e tem a 20 flat, tá? Então o preço fica nesse sobe e desce aqui bem complicadinho, né? De você estar operando, aí você tem que mudar a forma de operar, tentar, né, vender rompimentos, né,
comprar rompimentos, né, aqui embaixo, tá? Então aí é outra forma, né, de você estar operando, tá? Nos 5 minutos, né, pessoal, o que daria para ter feito aqui? Olhando os 5 minutos, né? Aqui você tinha essa máxima, quando chegou na região do 61, então ele deu uma puxada gigantesca, né? Se você parar para pensar daqui de baixo até aqui, ó, são 2.200 pontos, tá? Então uma grande puxada de baixa, né? Uma segunda puxada, tá? E depois uma terceira puxada que quase tocou na região, mas não tocou, né? Mas deixou o gatilho de venda aqui depois, então se você vende aqui, né, você tinha um stop de 339 pontos, né? E 522, né, de possibilidade de ganho, tá? O alvo inicial aqui teria que ser a 20, né? A princípio você assiste como que o preço chega, né? Aqui na MM20, tá? Aqui, pessoal, é uma clara tendência de alta, tá? Quando é clara a tendência de alta, assim, né? É até interessante, né? Quando você vai fazer um trade desse aqui contra a tendência, né? Até porque você não tinha visto ainda os vendedores, né, presentes. Caso você vá fazer, você tem que tentar vender o mais alto possível. Isso é um pouco complicado para quem está começando, mas se você parar para pensar, quanto mais alto que você conseguir vender, menor é o seu stop. Tá? Se você consegue vender aqui, por exemplo, nos 50% dessa barra, já é bem interessante. Né? Um retorno, por exemplo, até os 50% dessa barra para você aproveitar, você já teria um stop de 200 pontos, né? E a possibilidade de quase 700. Né? Então você reduz o seu stop. Tá? Então é uma forma, né, de você esperar, porque sim, se está numa tendência de alta, mesmo quando você vê um gatilho de baixa, não quer dizer que ele vai descer de uma vez. Por quê? Porque isso daqui é uma tendência de alta. Né? Você está claramente com o preço trabalhando acima de todas as médias, está, né, acima da VWAP. Então tem mais chance de entrar comprador ainda do que de vendedor. Então se você for vender, você vende o mais alto possível, né? Tendo a paciência de saber, né, já que o preço ele tende a fazer esse retorno aqui, né, para você poder vender, né, um pouco mais barato, né, tá? Não vender tão caro assim, você reduz o seu stop e aumenta a sua margem de ganho, tá? Aí o preço vem, faz um fundo, né, abaixo da 20, deixa aqui um gap de média, né, faltou mais um candle aqui. Mas depois que eu vejo, né, essa pressão aqui dos vendedores, né, e volta a subir, né, eu posso começar a pensar nisso daqui como sendo, por exemplo, uma MTR, e que vá ter mais uma perna de baixo aqui, né, para os vendedores, né. Aí aqui ele deixou um contexto interessante, né, pessoal, que daria para, por exemplo, tomar posição aqui já, né, já que isso daqui é um trap, né, nos 2 minutos aqui deixou um gatilho melhor, né, mais barato, tá, também. Ele rompe, né, a máxima do dia, tá, então, só que ele já frustra, né, todos os comprados aqui, e essa barra volta e fecha como uma excelente barra vendedora, né, pessoal, fecha como um PFR praticamente na sua mínima, tá. E essa movimentação aqui nos 2 minutos, né, ela teve um stopzinho um pouco mais cedo, né, fica um pouco mais agradável, né? Até pelo 1 minuto, na verdade, foi o tempo que eu estava olhando isso daqui, depois que eu vi, né, que o preço chegou aqui e começou a voltar. Então a gente vai para estar em frames menores, né? Só dar o exemplo para vocês aqui, por exemplo, dessa movimentação no 1 minuto, tá? Para que 1 minuto, pessoal? Para a gente ver, né, no micro o que está acontecendo, né? Aí o que você está vendo no micro? Você vê a mesma movimentação, né? Ele tenta romper a máxima, a barra seguinte, frustra mais a movimentação, fecha na mínima e essa barra aqui ela ativa a venda, né, pessoal? Tá? Então aqui tem o gatilho de venda, né? Então vendo aqui, tem o stop de 232 pontos, né? E 700, né, de possibilidade, né? Aqui ficou praticamente até esse fundo aqui de volume também, né? Só barras vermelhas, né? Então daria para você manter esse trade aqui, né, de maneira mais tranquila, né, com bom contexto, tá? Não faltou, né, informações, né? Foi realmente uma boa entrada, né, ali durante o dia, né? Era acima do 61.8, né, que a gente já sabia que era um último nível né, de resistência, tá, dessa movimentação, tá? Aqui está ele, o 61.8. Aí o preço vem, né, descansa aqui próximo da região da VWAP. Aí tem mais uma coisa, né, que você podia ter feito já assim que você viu essa primeira máxima aqui, tá, do dia, que é ver, né, agora até onde que vai vir o pullback, né? Porque se subiu, né, você pode analisar agora o retorno da movimentação, né? Até onde vem isso daqui? Aí essa movimentação ela veio, né, até próximo do 38.2, né? Voltou a subir,
fez uma máxima mais alta ainda, né? Frustra os comprados, né? Depois eles precisam estopar e dar uma acelerada na venda, né? Você vê duas barras só de 500 pontos, só em 10 minutos, tá? Onde é o novo ponto, pessoal? Ele vem aqui testar essa mínima, né? A mínima dessa movimentação. Aí ele vem, fecha abaixo dessa mínima, a barra seguinte já volta. E essa movimentação toda, né, ela acaba sendo aqui, ó, em cima do 38.2, né, que é um primeiro nível de correção. Aí o preço volta a subir, deixa gatilho de compra, né? Uma compra bem demorada, bem enroscada, né, pessoal? Essa subida aqui foi difícil, né? Ó, 1h50, né, para pagar 500 pontos, tá? Aí ele chega de novo nessa região aqui de volume, né, que já tinha servido de resistência aqui, né, porque ele rompe, logo em seguida ele já falha, né? Então você também considera, né, essa região aqui, né, como sendo uma região de resistência, né, porque o preço só chegou nela, logo em seguida ele já voltou para dentro dessa movimentação. Aí ele chega aqui de novo, né, falha aqui, e aqui ele faz a mesma movimentação, né, uma movimentação parecida com essa anterior aqui, né, que é de vir acima e logo em seguida voltar para dentro, tá, dessa região. Aí aqui você teve mais uma movimentação de baixa, né, onde que parou essa movimentação de baixa? Parou na região da VWAP do dia anterior aqui, pessoal, também. Mínima anterior, tá? Então você vai juntando as coisas, né? Você tinha essa mínima aqui, né? Ele vem testar, né? Frustra, né, a possibilidade de um rompimento quando volta para dentro dessa região, né, tá? Aí o preço volta, faz uma mínima mais baixa, e aqui virou, né? Final da tarde aqui virou essa lateralidade aqui, né? Mais estreita, né? Mais complexa, né? Era melhor nem estar operando mais, né, pessoal? Tá? Diário, pessoal, do mini índice, né? Ainda não é algo muito legal, né? E não é algo que a gente tenha muita coisa agora o que dizer, né? Se vai para cima ou vai para baixo, né? Fechou aqui esse sidebarzinho aqui no meio, né? Nos 5 minutos, o que, é que a gente vê, né? Triângulo se fechando, né? Então pode ter tanto uma expansão para cima, né, quanto para baixo, né? Ainda tem a região do 61.8, tá? Que a gente viu ali nos 60 minutos, né, que é um ponto, tá, de pullback dessa movimentação para que possa cair mais, né, caso seja essa a movimentação do preço, né? Então, até então a gente viu que ele tem respeitado ali o 61.8, né, até porque você não viu continuidade ou gaps abertos acima dessa região aqui, tá? Por hora, né, as médias ainda têm mais alinhamento para cair do que, né, para subir. Fechou em cima dos 50%, tá? E a gente pode ter mais lateralidade, né? Afinal de contas, né, a 20 e a 9 estão flats, né, estão próximas umas às outras. Então não tem muita coisa aqui ainda para a gente falar disso daqui, né? Tem essa região de volume aqui que está exatamente em 111, né, 475, tá? Vou aproveitar para deixar marcado aqui. 111.475, né? Tá? Então a gente fica atento lá para a movimentação do preço, né? Agora, depois de toda aquela andada, né? Se vier romper essa mínima aqui, né? Tem um bom espaço aqui para o fechamento do gap, né, pessoal? Também é uma movimentação interessante, né? Que aí ó, tem 1000 pontos para descer e não tem, né, muitos empecilhos aqui no meio, né? Geralmente quando chega nessas regiões de pullback, né, o preço acelera, né? Ele meio que estoparia, né, todo mundo que está comprado aqui ainda nessa movimentação, né? Então ele tende a acelerar a movimentação de baixa aqui. Vamos dar uma olhada aqui no mini dólar. O mini dólar, né, está num cenário bem contrário ao mini índice, né, pessoal? Você teve aqui, né, o preço trabalhando ainda aqui entre as médias, né, mais alinhado para, né, ter mais possibilidade disso daqui subir do que disso aqui descer, né, ainda, tá? Pelo alinhamento das médias, mas, né, virou de certa forma uma lateralidade, né? A 20 está flat, tá? E a 9 também está flat, né? Então elas perderam, né, aquela direção que vinha tendo, né, durante toda essa movimentação de alta, né? Bem como perdeu um pouco da abertura entre elas, né? Elas estão bem mais fechadas agora. Uma coisa interessante, né, pessoal, do dia de hoje, tá? Pra vocês notarem, é isso aqui, ó. A gente fala com o 61.8, né, o último nível de correção. E quando acontece isso daqui é fantástico, né? Eu não estava operando hoje, né, mas
O mini dólar praticamente veio e beijou aqui o 61.8, nessa região aqui de troca de polaridade também, né? É desses fundos aqui, né, que não foram perdidos, né? Ficou mantendo esse fundo, né? Fez um fundo duplo aqui, tá? Então, essa regiãozinha é uma regiãozinha de pressão, né? Um pouco também, e ela está bem próxima, né, do 61.8. O que o preço fez? Ele veio bem próximo do 61.8, né, e depois voltou, tá? Isso aqui nos 5 minutos, ó, 61.8, né? Do 61.8 até a mínima de hoje, 110 pontos, tá? Depois ele veio, deixou um topo mais baixo, né, e acabou gerando uma boa movimentação de baixo, né? Saiu dessa lateralidade do começo da manhã, que foi bem chata, né, de se tentar operar, tá? Mas veio deixando aqui, ó, topo mais alto, topo mais baixo, né? Topo mais baixo, né? Então aí você começa, né, a desconfiar que essa tendência de alta, né, ela já está enfraquecendo, né? Já que ela está deixando topos mais baixos. O que ela devia fazer? Topo mais alto, né? Fundos mais altos, tá? E o diário do mini dólar, né, pessoal? Ele esticou bem, né, pessoal? Depois desse fundo duplo aqui, depois dessa esticada que ele deu, essa travada aqui nessa região do 61.8, MM50, né? Ainda não tem um perfeito alinhamento para isso daqui deslanchar de subir, né? E a gente pode ter também aqui o começo de uma boa lateralidade aqui nessa região, né? Tá? Ou o preço só lateralizar aqui em cima até as médias, chegar nele, né? Calçar ele para que ele possa romper e ter continuidade, né? E vir testar essas regiões aqui acima, né? E testar essa máxima aqui inicialmente, né? Depois aquela outra máxima ali que a gente está usando ela como cálculo para toda essa perna aqui de baixo, tá, pessoal? Beleza? Então nos 5 minutos, né? Também está afunilando, né? Está afunilando igual o mini índice. Porém, né, os 60 minutos aqui ainda tem um pouco mais de possibilidade pelas médias, né, pelo que a gente vê das médias, né, apenas, disso daqui subir um pouco mais do que de descer, tá? Lógico que ele pode começar um movimento de baixa, né, e as médias vão realinhar, né? Mas ainda assim ele tem a MM50, né, aqui embaixo. Se você pegar só essa última perna aqui para ver até onde foi o pullback, né, dessa movimentação. O pullback veio até o 61.8, mas já retomou, né, tá? Então ele tem um pouco mais de fator, né, positivo do que negativo, né? Tá realmente o contrário do nosso mini índice, né, que tem por hora, né, mais fatores negativos, tá, do que positivos, né? Tão bem opostos, né? Aqui tem a 50 para segurar e tem também esse topo aqui também para testar, tá? Beleza, pessoal?